nós fazemos parte desse reino eterno. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor, somos os teus filhos e estamos aqui para aprender do Senhor. A tua palavra diz que teu Espírito nos ensina acerca das verdades. Nós estamos aqui para aprender mais da tua palavra, Pai. Que o teu próprio Espírito possa estar em cada um dos corações aqui, ministrando, orientando e guiando. Obrigada, Senhor, porque nós somos apenas vasos nas tuas mãos. O Senhor que estabeleceu os dons. Nós somos os teus cooperadores nesta obra, Senhor. E nós te damos graças, porque o Senhor mesmo nos capacita. Nesta noite, Pai, me ajuda a transmitir o que o Senhor quer que o teu povo aprenda nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Louvado seja Deus. Irmãos, existia algo no meu coração e eu disse, Senhor, da próxima vez, se o pastor me chamar para estar ministrando o culto de doutrina, eu vou falar sobre isso, a respeito disso. E eu espero que você esteja com o coração aberto para aprender. Muitos aqui já sabem, já estudaram no Rema, não é verdade? Eu acho que a maioria aqui já fez o Rema, alguns estão cursando, terminando. Mas sabe que nós podemos aprender e a palavra se renova, então a gente pode estar sempre aprendendo, não é verdade? E tem pessoas novas na igreja, então por isso que existe o culto de doutrina, porque pessoas têm chegado e a gente precisa fundamentar essas pessoas na palavra, na doutrina, amém? Então abre então a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Efésios 4, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Efésios 4, capítulo 8. Achou? Amém? Vamos lá. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quem subiu? Jesus. E ele deu dons aos homens, não é verdade? Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Paulo, ele está advertindo aqui a igreja em Éfeso, dizendo, olha, tem muita gente falando coisas fora da palavra, fora da doutrina bíblica, e se vocês não estiverem firmes, vão ser levados por todo o vento de doutrina. E Jesus estabeleceu, então, ele deu dons aos homens com esse fim, para que os santos eles sejam edificados. Amém? Para que eles sejam exortados, para que eles cresçam e amadureçam. Amém? Aleluia. E é tão interessante que lá em 1 Coríntios, abre lá,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Paulo, 12, 28, Paulo falando acerca também dos dons ministeriais. Ele diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. E ele diz: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? E é interessante que ele destaca aqui que, na verdade, existe trabalho para todos na igreja. Amém? Aleluia. O Senhor estabeleceu dons, como eu já falei, para que a igreja cresça, para que os santos sejam edificados. E é interessante que é Deus que estabelece o dom. Você sabe disso? Se você tem um chamado no Senhor e ainda não está exercendo esse chamado, fica calmo, faz a tua parte, busca o Senhor, amadurece no Senhor, porque não adianta ficar fazendo propaganda, né? Alguém chegar e dizer assim: eu sou um pastor. A liderança, os irmãos vão ver o seu chamado. Vai ser tão nítido que não vai ter como esconder. Porque Deus que estabeleceu o chamado, foi Deus que estabeleceu o dom. Amém? Aleluia. Então não precisa ter pressa. Não precisamos ter pressa. Amém? Chegará o tempo. Também tem uma coisa, às vezes, você está servindo em um dom, com um ministério, mas o Senhor te coloca em outro, te prepara para outro. Então, assim, a gente tem que ficar sensível e tranquilo em relação a essas coisas. Sabe, não há necessidade da gente ficar preocupado, mas vamos servindo ao Senhor com alegria naquilo que tem chegado às nossas mãos. Amém? E eu queria falar nessa noite sobre um desses ministérios, um desses dons que está presente nos quíntuplos, é o ministério profético. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre o ofício do profeta. Amém? Você quer aprender? Aleluia! Então vamos lá. Uma das coisas que eu queria primeiro destacar é que existe uma diferença entre o dom espiritual da profecia e o dom ministerial do profeta. Amém? O dom espiritual, Paulo ele fala claramente, o dom espiritual lá em 1 Coríntios, se você está perto aí, capítulo 14, no versículo 1 e 3, ele diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E ele fala das línguas, mas ele diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Nesse caso, Paulo está falando do dom espiritual. Deus pode levantar pessoas para dar uma profecia. Uma pessoa que pode ser usada, a gente vai ver mais na frente, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que tem discernimento de espíritos. Mas essa pessoa não necessariamente é um profeta. Mas o dom espiritual da profecia, ele acompanha o ofício do profeta. Amém? Então, todo profeta, ele faz parte do seu ministério, não é a parte principal, mas faz parte do seu ministério profetizar, revelar coisas, ter visões. Amém? Aleluia. E o dom espiritual, amados, é dado pelo Espírito com um fim proveitoso. Então, infelizmente, a gente vê hoje na igreja, e aqui não, né? Amém? Essa palavra não é remédio, é vacina. A gente não tem visto isso aqui, mas existe muito desequilíbrio no corpo de Cristo em relação a essas coisas. Pessoas que abrem a sua boca para usar o nome de Deus em vão, dizendo assim diz o Senhor disse, Jesus falou, e às vezes é ela que está dizendo.
Não é verdade? Então há muito desequilíbrio, muito erro, muitos danos acontecem, porque pessoas ouvem o que um profeta fala, que se levanta, e ele seguia por aquilo, e muitas vezes dá no caminho errado. E há dano para a vida dessa pessoa. Então, o Espírito Santo é que dá o dom espiritual da profecia quando ele quer e a quem ele quer. Então, assim, na verdade, é interessante que a igreja busque. Ele diz, busque os dons. Ele fala da profecia. Paulo queria que as pessoas profetizassem, porque, irmãos, é a manifestação do Espírito na igreja. Mas não tem que acontecer sempre. Não é verdade? Não tem, porque é o Espírito que manda. É o Espírito Santo que tem que mover. Aleluia. O dom ministerial, ele é dado por Deus para algumas pessoas. Irmãos, e quando a gente fala assim, o profeta, né, o ofício do profeta, é algo de grande responsabilidade. Se as pessoas realmente entendessem, estudassem a fundo o ofício do profeta na nova aliança, ele ia até ficar com temor de abrir a boca, não é verdade? Mas o Espírito está em nós, é o Espírito que prescruta a mente de Deus e nos informa todas as coisas. Então, a gente pode agir em profecia, mas o profeta, aquele que tem o ofício do profeta, ele tem algumas qualificações. E a gente vai ver nesta noite. E essas qualificações são essenciais para que ele exerça o ministério dele. Aleluia. Então, dom espiritual de profecia, qualquer um na igreja, Deus pode usar você. A gente vê muitos aqui. Deus fala para alguém, dá uma palavra para alguém, para outra pessoa, e é aquela palavra que a pessoa estava precisando ouvir. O que é isso? É Deus usando, Deus manifestando o dom espiritual. O Espírito Santo naquele momento dando, mas o dom ministerial do profeta é diferente. Amém? Nós vamos estudar um pouco sobre isso. E infelizmente, como eu falei, por causa de muito desequilíbrio, muitas pessoas elas desconsideram o ofício do profeta nessa nova aliança. O profeta, ele era muito presente, o ofício do profeta, no Velho Testamento. Na verdade, vocês sabem que o profeta no Velho Testamento, ele recebia a orientação de Deus, ele guiava o povo de Deus, então Deus falava diretamente com o profeta e ele dava as direções, todas as direções ao povo. E é interessante observar que naquela época a gente sabe que o Espírito Santo não estava dentro de todas as pessoas, na verdade. Ele muitas vezes vinha sobre pessoas para que elas exercessem alguma função ou algum trabalho que Deus queria que ela realizasse, mas ele estava nos sacerdotes, nos reis e os profetas. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Amém? Nós temos o Espírito Santo em nós, mas mesmo assim, a gente sabe que é o Espírito Santo que nos guia, mas mesmo assim o Senhor estabeleceu o dom do profeta, o ofício do profeta. Amém? E na velha aliança, literalmente, ele guiava o povo, literalmente. Ele dizia, vai por ali, tal dia, vai acontecer isso. Era assim que acontecia. E sabia que muita gente tem vivido assim, atrás desses guias? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas ainda vivem assim. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente que mora aqui em João Pessoa, né, vai para um ponto turístico de João Pessoa. Você conhece os pontos turísticos? Você precisa de guia? Se você quer ir na feirinha de Tambaú, você vai contratar um guia turístico para lhe apresentar, para lhe levar lá na feirinha de Tambaú? Por quê? Porque você já sabe o caminho, não é verdade? Então, irmãos, as pessoas que precisam de guias é porque elas não conhecem, elas são cegas, elas não sabem o caminho, elas não sabem aonde ir. Então, as pessoas do Velho Testamento, como elas não tinham o Espírito Santo nelas, elas precisavam de um guia, de uma orientação. Mas hoje, nós temos o Espírito em nós. É Ele que nos guia, Ele que nos direciona. Mas precisamos também na igreja do profeta. Todos os 5 dons, o quíntuplo, ele é necessário na igreja. Infelizmente, muitos desconsideram isso. Levam para os extremos, acham que todo mundo que abre a boca e diz assim diz o Senhor é um profeta. E aí ele muitas vezes se intitula também de profeta. E muitas vezes isso sobe para o coração dele. E ele acha que ele é
O próprio Deus, né? Aí chega o profeta na igreja, né? Então todo mundo se cala, porque o profeta chegou. Irmãos, isso é muito sério. Isso é perigoso, sabia? Infelizmente, quando a gente diz assim, vamos estudar a palavra no culto de doutrina, poucas pessoas se interessam em estudar a palavra com o mestre, com o pastor, né? Mas a gente diz, olha, vem um profeta lá de Cascavel, vem um profeta lá de Cascavel, e esse profeta, ô meu irmão, ele sabe de tudo. Ele sabe tudo, todos os detalhes da sua vida. É só você chegar na frente dele que ele vai dizer tudo. E aí você acha que vem 10 pessoas? Irmãos, o que é isso? Isso se chama meninice. Isso é criancice espiritual. Não é verdade? Você esperar por alguém para Deus falar para você. E sabe que tem pessoas que vivem assim. Ritinha olha para mim, está olhando, às vezes até achando bonita, né? Quem sabe? Aí você diz assim: o que é que Deus está falando, hein? O que é, Ritinha? Me fala. Qual é a palavra de Deus para mim, amados? Tem gente que é assim, irmãos. Infelizmente, muitos imaturos na igreja, esperando. Você sabe, eu vivi muito tempo assim. Eu estou rindo, mas é porque eu vivi muito tempo assim. Imatura. Eu tenho uma amiga que tem o ofício do profeta. E eu vivia assim, quando a gente morava próximo, eu ficava assim, ah meu Deus, o que é que eu vou fazer? Uma direção que eu queria e eu ligava para ela. De repente Deus vai usar na hora do telefone, né? E eu começava a conversar e ficava na expectativa dela dizer uma coisa. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Nós não precisamos desses guias mais. Amém? Aleluia. Vamos lá, então. E aí eu queria falar, então, quais seriam essas qualificações do ofício do profeta na nova aliança. Primeira qualificação, e escuta o que eu vou falar aqui, isso é tão importante. Ele é, antes de tudo, um pregador e ou mestre da palavra. Amados, a palavra é a primazia. A palavra é a primazia, por isso que há muito desequilíbrio, porque as pessoas não vão atrás da palavra, elas vão atrás das pessoas, dos vasos, mas nós temos que dar primazia à palavra. Então o profeta da nova aliança é um ministro da palavra. Ele é, antes de revelar, antes de ter visões, ele tem que estar firmado na palavra, conhecer a palavra. Porque nada mais sai da boca dele quando ele profetiza do que a palavra. Não é verdade? Aleluia. Profeta não é aquele que fica dizendo, olha, Israel, você vai casar com fulaninha. Ô, irmãos, muita gente casou e se deu mal, né? Seguiu o conselho de um homem que sentiu vontade de dizer e achou legal o casal e falou. Mas o profeta, ele é um pregador da palavra. E a pregação da palavra, ela edifica a igreja, ela amadurece o corpo. Não é esse o intuito, a gente viu lá Paulo falando aos Efésios, para que haja crescimento, para que haja edificação do corpo, para que todos cheguem à plenitude. Para chegar à plenitude tem que haver crescimento. Aquele que chegou agora, chega junto daquele que está mais tempo e aprende, e vão crescendo, e vão amadurecendo pela palavra. E aí o profeta, ele é antes de tudo. Então, na verdade, o ofício do profeta, na sua maior parte, esse ministério é a pregação da palavra. Amém? Aleluia. E olha, o profeta, ele tem que ser muito sensível. E ele tem que ter muita sabedoria também. Porque às vezes Deus quer falar com a sua igreja alguma coisa, mas existe uma hierarquia na igreja. E quando eu falo isso, eu me lembro um exemplo do pastor Sérgio, ele nos ensinando, ele disse que quando ele era ainda pastoreado pelo pastor Mauri, ele disse que no meio do culto lá, né, o mover do Espírito, e ele disse que recebeu uma palavra. E disse, meu Deus, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque é do Senhor. E veio muito forte no coração dele. E ele disse, eu tenho que falar. Eu vou lá falar com o pastor Mauri. E aí ele se dirigiu ao pastor Mauri, porque é o dirigente, amém? Existe ordem e decência. E aí ele disse, pastor, que Deus falou para mim uma palavra e eu preciso falar.
Eu preciso, é algo urgente para a igreja. E aí o pastor Mauri disse, tudo bem, irmão, fica quietinho aí. Se Deus falar comigo, eu lhe chamo, tudo bem? E ele disse que até hoje está esperando. E o pastor Mauri não chamou. Porque existe uma direção, existe uma hierarquia. O profeta, ele tem que ser submisso à autoridade. Não é verdade? Não é aquele, eu sou profeta e sai por aí fazendo o que quer, sem estar coberto, sem ser membro de uma igreja, sem estar participando da igreja. Não. Ele está na igreja para edificar o corpo. Amém? Aleluia. Olha só, abre a palavra em Romanos 12. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 6. Se a palavra deve ser a primazia, então ele tem que ser preparado na palavra. Não é verdade? Amados, profeta que abre a boca para não dizer palavras, não fala nem direito a palavra do Senhor, não maneja bem a palavra, ele tem que rever, ele está imaturo. E a palavra, e Paulo exorta que não pode ser um profeta alguém leigo. Não só profeta, mas apóstolo, pastor, um diácono, não pode ser um leigo, não pode ser uma pessoa que chegou agora na igreja e de repente já é profeta. Não, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser fortalecido na palavra, ele tem que crescer na palavra, ele tem que conhecer a palavra, amém? Em Romanos capítulo 12, versículo 6 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ele fala aqui do dom espiritual, mas como eu falei para você, o dom espiritual da profecia, ele acompanha o ofício do profeta. E é interessante que ele diz que faça isso de acordo com a proporção da sua fé. Como é que vem fé? Pela palavra, não é verdade? Pelo conhecimento da palavra. Então, como é que alguém quer profetizar se ele não tem fé no que ele fala? E como é que ele quer ter fé se ele não conhece a palavra? Não é verdade? Aleluia! Então, a maior parte do ministério profético é a pregação ou o ensino da palavra. E muitos se enganam. Muitos se enganam na igreja, achando que o profeta é aquele que vai revelar todas as coisas, o que eu já fiz, o que eu preciso fazer, qual a direção que eu preciso tomar. Muitos estão enganados na igreja e isso é sério. Isso é sério. E a igreja precisa cuidar daqueles que estão chegando, porque aqueles que estão chegando vêm de doutrinas erradas, de pensamentos, de ideias erradas e fortalezas na mente. Pessoas dependentes, sabia? Pessoas dependentes. Eu fui assim, como eu falei, e eu dependia, ligava e estava ali. Aonde tinha uma reunião de oração, né? Aquelas reuniões de fogo. Nada contra a reunião do fogo, amém, irmãos? Nada contra isso, mas eu ia atrás disso. Onde tinha um profeta, eu sabia que tinha, eu digo, vou lá, porque de repente hoje tem uma palavra para mim. E quando chamava a pessoa, pronto, você quase desmaia, só de chamar, né? É uma expectativa tão grande de receber, e Deus é tão gracioso que às vezes Ele dá mesmo, né? Pela graça que Ele tem pelas nossas vidas. Mas o Senhor, como Pai, Ele quer que nós cresçamos. Não fiquemos como crianças, dependentes. Aquela criança que diz, venha, aí o pai dá a mão e ele vai andando. Não. Chega o momento de andar sozinho, chega o momento de correr, chega o momento de correr mais, de mais equilíbrio, de mais equilíbrio. É assim a caminhada cristã também. Amém? Aleluia. Vamos seguir então. Ele prega ou ensina por expressão vocal inspirada, ou seja, por profecia. Profecia é, então, essa expressão vocal inspirada. A inspiração vem de quem? De Deus. O Espírito de Deus inspira a pessoa a falar. Irmãos, quando alguém se levanta em profecia, ou quando um profeta está agindo, está sendo usado no seu dom, no seu ofício, é tão fácil, é tão nítido a gente ver como flui. Flui, é uma coisa natural, porque não é na mente da pessoa. As pessoas pensam que é na mente. Ah, não, ele vai criando, ele fica ali só criando. Não. Ele abre a boca e ele é usado, porque é o Espírito que vem com a unção para aquele momento. A unção vem naquele momento de forma específica. E é tão interessante quando a gente lê os livros do pastor Reagan. Eu até trouxe para você me encorajar a comprar, se você não tem. O Ministério de um Profeta.
Ele concedeu dons aos homens. É fantástico esse livro, né? Eu acho que todos aqui, a maioria deve conhecer, como ser dirigido pelo Espírito Santo e os dons do ministério. E esses livros, eles são poderosos, porque ele dá tantos exemplos no ministério dele, de imaturidade dentro da igreja, de pessoas, como eu falei, dependentes dessa profecia, que fica ali só buscando, e pessoas que são dirigidas por esses guias. E ele diz, amados, existe o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia na nova aliança. Amém? Aleluia. E é tão interessante porque muitas pessoas, às vezes o profeta, eu creio que você já teve a experiência de ouvir um profeta falando. Nós temos profetas no nosso ministério, por exemplo, o pastor Maneco. Ele é um profeta do Senhor, mas você vê quando ele está ministrando, amados, tem pessoas que perdem porque estão esperando o espetacular. Sabe o que é o espetacular? É aquele, né? Aquele que ele diz assim, fulano, eu sei quem é você, você esteve ontem assim assado, e isso é espetacular, meu Deus, é algo fora do normal, amados. Quando o profeta fala, a gente tem que estar atento, porque o Senhor está usando ele em profecia, ele está falando profeticamente, ele está ensinando a palavra, ele está pregando a palavra, mas o dom está com ele. Amém? Então, muitas vezes, muitas pessoas perdem isso, porque só querem o espetacular. Então, se o culto não foi espetacular, se Ritinha não der suas gargalhadas e suas carreiras na igreja, o culto foi muito frio. Não, não é assim não. Amém? Se o Espírito quisesse mover, aleluia. Quantos cultos tem aqui, né? Que é como diz o pastor, um pipoco. Mas nem sempre tem que ser assim. Mas o Senhor falou, a sua palavra foi pregada. Aleluia, amém, aleluia. Outra qualificação do profeta, ele tem que ter pelo menos com ele dons espirituais de revelação, além do dom espiritual de profecia, que a gente já falou. Amém? Então, quais são esses? A gente tem os dons de revelação, 3 deles. Nós temos discernimento de espíritos. A gente sabe, então, nós mesmos, irmãos, qualquer crente cheio de espírito, ele pode ter discernimento de espírito. Não é verdade? Você chega no ambiente e você sente um peso, algo forte, alguma coisa estranha, uma presença maligna. Essa semana mesmo, eu estava dormindo e acordei com uma presença maligna no meu quarto. E a primeira coisa, eu já disse aqui uma vez que eu ministrei, a primeira coisa, eu tinha muito medo do diabo antes, né? Antes de conhecer a palavra, eu tinha muito medo dele. Então, assim, eu não abria o olho quando eu acordava desse jeito, eu ficava com o olho fechado, morrendo de medo. Mas aí eu senti aquela presença e eu, no mesmo instante, o que é que eu fiz? Usei a autoridade do nome de Jesus. Não é verdade? Então nós podemos, qualquer crente cheio do Espírito, ele pode ter o discernimento do Espírito. É um dom de revelação. O Espírito revela a você, porque o nosso Espírito, ele testifica. Nós somos irmãos, nós somos a mesma família, não é verdade? Aleluia. Outro dom de revelação é a palavra de sabedoria, é o conhecimento do futuro, de coisas que acontecerão. Deus pode revelar alguém, Deus pode revelar alguma coisa para a igreja, uma palavra para a igreja. Quantas palavras o pastor aqui já recebeu, não é verdade, pastor? Palavra de sabedoria, do que Deus vai fazer na igreja. Às vezes, Deus dá a visão e também dá a direção através de alguém. Amém? E, então, qualquer crente também pode. Deus pode também usar você com palavra de sabedoria para um irmão, para uma visita que você for fazer. Nós temos a palavra de conhecimento, é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos da mente de Deus referentes a pessoas, a lugares, a coisas. E isso no presente e no passado. E a gente tem um exemplo aqui, vamos lá, em Atos capítulo 9, versículo 10. Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão, o Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando.
Amém? Até aqui. É um exemplo. Porque o Senhor revelou a Ananias até o lugar onde Paulo estava. Você deve conhecer situações ou exemplos, né? Você deve ter ouvido falar de testemunhos de pessoas que Deus usou alguém para dar uma direção e às vezes até lugar. Eu cresci, eu me lembrei de uma coisa agora, eu cresci com minha mãe, dizendo, minha mãe perdia muito a chave do carro. E outras coisas também, mas a chave do carro era clássica, né? E aí toda vez ela chegava, e na hora de ir para a escola, cadê a chave do carro? Aí eu lembro que ela fazia assim, Espírito Santo, você sabe onde está a chave. É uma brincadeira, né, irmãos? Que a gente tem que ter um lugarzinho para guardar a chave, né? Mas ela sempre fazia isso, alguma coisa que ela precisava, um documento e não sabia, ela dizia, Senhor, eu vou orar. Ela dizia, eu vou orar ao Senhor e o Senhor vai me mostrar. E acontecia, porque Deus sabe, não é verdade? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, então assim, ele sabe todas as coisas. Então, para ele dar uma orientação a Ananias, coisa simples, ele sabia onde estava Saulo. Simples para o Senhor. Então, Deus pode usar alguém com essa palavra de conhecimento, porque é o Espírito que dá a orientação, não é verdade? E é interessante que o irmão Hegel ele fala assim, que quando alguém chegava para conversar com ele normalmente dizia assim, não pedia para não contar. O que estava se passando? Ele orava ao Senhor e ele pedia orientação ao Senhor e o Senhor revelava, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa vem e fala com você e você dá a resposta, alguém é usado, entre aspas, né? Usa a sua mente para dar uma orientação em nome do Senhor. Dizendo que é o Senhor que está falando, mas é coisa da sua mente. Então, essa palavra de conhecimento é um instrumento, é um dom dado pelo Espírito que habilita o profeta no seu ofício. Não é verdade? Aleluia. E é tão interessante, irmãos, que pessoas, como eu falei para vocês, elas vivem atrás dessa direção e elas esquecem que nessa nova aliança nós recebemos o Espírito. O Espírito, a Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas acerca de Deus, todas as verdades. Então é ele que nos orienta, amados. Se você precisa de uma orientação, busca o Espírito. Se você precisa de uma resposta, busca o Espírito. Amém? Nós temos o profeta, aleluia, por essa pessoa, por esse ministério, por esse dom. Mas nós temos acima disso o Espírito Santo. E na nova aliança é assim que nós somos guiados. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia. E você sabe que o profeta não sabe tudo? Tem gente que acha isso. Não tem gente que acha que médico sabe de tudo? Não é? É a mesma coisa. Tem crente que acha que o profeta sabe tudo. Mas sabe, o profeta só sabe o que Deus lhe revela. O profeta genuíno, ele só sabe o que Deus revela. Amém? Então ele não sabe de tudo. Ele só sabe o que Deus revela. Aleluia. E não é o profeta que ativa as manifestações do Espírito. É perigoso quando alguém quer exercer esse ministério na força, na sua própria força. Porque, ou esse ministério, ou outro ministério na igreja, na sua própria força, porque quem manifesta é o Espírito, quem se move é o Espírito. Amém? Então, é perigoso as pessoas quererem, na sua própria força, fazer algo tipo, vamos esquentar. Amado, isso não existe, não. Isso não deve existir, isso é imaturidade, não deve existir, porque todos os dons de revelação são dados pelo Espírito de acordo com a sua vontade. Amém? Então o profeta, aquele que tem o ofício do profeta, ele tem que ter no mínimo 2 desses dons. Ele precisa ter ou palavra de sabedoria, uma palavra para o futuro, ou uma palavra de conhecimento, que é do presente ou do passado. Ele precisa do discernimento de espíritos, além do dom da profecia, do dom espiritual, que é de falar, que expressar o que Deus quer falar através dele. Amém? Então ele precisa de, no mínimo 2 desses dons espirituais. E o profeta, ele tem revelações e visões, mas isso não é a base do seu ministério. Qual é a base do ministério do profeta?
a palavra. Amém? Pelo menos isso você sai sabendo disso, já fico satisfeita. A palavra é a primazia no ministério profético. Amém? Mas ele também tem a revelação e as visões. Essa amiga mesmo que eu tenho, um dos tipos de visões que a gente sabe que existe é a visão aberta. É quando você vê a pessoa, ela tem os sentidos físicos normais, mas ela vê e ouve na dimensão espiritual. Ela vê anjos, ela vê demônios também, né? Ela não ficou pedindo. É algo, irmãos, que veio naturalmente. E eu perguntei a ela, como é que surgiu o chamado? Como é que surgiu isso? Ela disse, olha, desde pequena eu já tinha isso. Mas eu não conhecia o Senhor. Mas quantas vezes eu dizia assim, vai acontecer isso, ou vinha algo no meu coração tão forte, e as pessoas diziam, é criança, e acontecia. E quando ela conheceu o Senhor, quando ela foi batizada no Espírito Santo, aí isso veio à tona, muito mais forte, né? E é interessante que ela disse que no começo ela ficava meio receosa. Quando vinha uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para dar a alguém, e muitas vezes ela desobedecia, ela não dava. E isso pesa, sabe por quê? Porque se você tem um chamado e você não cumpre, o Senhor vai requerer, né? O Senhor vai cobrar. E aí ela disse, é tão interessante que ela via nos cultos até hoje, ela disse que tem essa experiência, não é algo que ela fica buscando, mas é algo que vem. Né? E ela disse que um culto, eu lembro que quando eu estava frequentando a mesma igreja que ela disse, que coisa linda, eu estou vendo um anjo descendo com uma jarra cheia de óleo e ele derramando na boca das pessoas, e as pessoas começavam a falar em línguas. E ela disse, realmente é interessante você ver que o anjo vem e muitas pessoas estão tão resistentes. Você vê cadeias e elas resistem, elas não recebem. E a gente fala aqui é exatamente isso. A palavra é dada para todos, mas recebe quem quer, não é verdade? O Espírito libera para todos, mas recebe quem quer. Mas, por outro lado, eu lembro de uma situação que ela estava internada no hospital no interior, no Centro-Oeste, e ela disse que lá no mês anterior que ela estava internada, 8 bebês foram mortos, morreram no hospital. Um hospital pequeno, uma cidade pequena, 8 crianças no mês. E aí, no momento que ela estava lá internada, de madrugada, ela disse uma opressão, ela sentiu, quando ela olhou para a janela, ela viu um vulto preto. E ela disse que ouviu Satanás dizendo, sua desgraçada, cale sua boca, porque ela estava orando por aquele lugar. E ele disse, sua desgraçada, eu sou dono desse lugar. E aí depois disso ela começou a orar, começou a interceder para aquele lugar. E eles descobriram que o dono do hospital era satanista. E aí eles começaram, a igreja se levantou, começou a se levantar para repreendendo essa mortalidade. E a mortalidade foi diminuindo. A mortalidade foi diminuindo, amados. A gente não sabe, a gente não tem muitas vezes ideia do que está se passando nos lugares. Do como Satanás ele está agindo. E o profeta, ele tem isso, ele tem essa visão aberta muitas vezes, de ver no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Às vezes ele só sente no espírito, que é aquela visão espiritual. Sente no espírito, tem uma visão, Deus dá. Mas pode acontecer isso, amém? Aleluia. E esse ofício, por isso que eu digo, é muito sério. É muito sério. Quando você fala em ministério, você fala em responsabilidade. Responsabilidade. E aí a gente tem que levar com muita seriedade essas questões. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Abre a sua palavra, a sua Bíblia, né? A palavra do Senhor. Em Romanos, ou em João 16:13. E eu já falei aqui, mas eu queria mostrar na palavra que na nova aliança não é bíblico nós buscarmos direção através do ministério do profeta. Amém? Isso ficou na velha aliança, quando o Espírito não estava ainda dentro do nascido de novo. Amém? João capítulo 16, versículo 13. Diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.
Aleluia. Então, o Espírito Santo da verdade, ele nos guia a toda a verdade. Amém? Aleluia. E sabe que o crente precisa aprender a ser orientado pelo Espírito, a ser orientado pelo testemunho interior. E a gente sabe que é o testemunho interior que nos fala. Não é verdade? Mas sabe o que acontece muitas vezes? Algo que chamamos de preguiça espiritual. Comodismo. A palavra é essa, é comodismo. Preguiça. Preguiça de estar sensível, de aprender a ouvir, de aprender a ouvir a direção. Então é muito mais fácil, não é verdade? Quando a gente já tem, como a gente diz assim, a faca e o queijo na mão é muito mais fácil. Então, buscar a direção, muitas pessoas buscam porque é muito mais fácil. O profeta falar, então é isso que eu vou fazer. Eu já recebi muitas profecias, você também? Muitas. Muitas profetadas. E você sabe que é tão interessante que o profeta, ou o profeta no seu ofício, ou alguém que profetiza, quando ele fala, quando é de Deus, amado, simplesmente confirma o que já está dentro. Geralmente é isso, confirma. Às vezes tem coisa que o profeta diz que você no momento não entende, mas você recebe em paz. Amém? Porque somos guiados em paz, não é verdade? E eu lembro de uma vez que uma profetisa me deu uma profecia, ela tinha muito desejo que eu casasse, muito. Né? Assim, as irmãs, né? Normalmente as irmãs que veem as jovens solteiras na igreja ficam, né, com aquela compaixão querer que elas se casem, enfim. E eu já conhecia Edu, né, pela internet, então a gente já tem contato, a gente não se conhecia pessoalmente, mas eu já gostava dele, e ele também já gostava de mim, mas enfim. E eu estava numa reunião, no seminário que eu fazia, e essa mulher, na hora do louvor, ela chegou e ela orava muito por mim, nesse sentido, né? E ela chegou para mim e disse assim: eis que o teu varão está neste lugar. Amado, sabe como é que eu recebi essa notícia? Com muita tristeza no coração. Na época, eu não tinha muito discernimento das coisas. E eu fiquei tão triste, porque eu digo, mas eu gosto de Edu, né? Como assim? Como é que ele está aqui se eu quero é o outro, né? E é tão interessante porque não aconteceu. Então, o desejo do coração dela é que eu arranjasse namorado. E ela queria, de repente, estivesse ali naquele ambiente de seminário, né? Mas, amados, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, muito zelo com essas coisas. Afinal de contas, são coisas santas, não é verdade? São coisas de Deus, são coisas da palavra, a gente tem que ter muito cuidado em relação a tudo isso. E aqui, como eu falei em João 16:13, ele fala claramente, o Espírito vai nos guiar. E eu me lembro, pastor Domingos, estou ministrando, o Senhor disse assim, o Espírito, Jesus, Deus nos leva a águas tranquilas, não é verdade? E nas águas tranquilas, a gente consegue direção, porque está tudo em paz, você consegue direção, você consegue enxergar as orientações do Senhor. Quando a gente está perturbado, quando a nossa mente está perturbada, a gente não consegue. Mas quando a gente descansa, o Espírito trabalha por nós. E aí ele nos dá a direção. Amém? Aleluia, aleluia. E então, como eu falei, pessoas que tentam guiar a vida de outros por meio do ofício do profeta, nada mais são do que adivinhadores. E existem muitos adivinhadores no meio da igreja. Muitos. E pessoas muitas vezes que usam às vezes ela até tem o ofício do profeta, mas ele usa de forma imatura e ele dá lugar ao diabo. E ele não age segundo a palavra, ele não age com sabedoria. E essa pessoa muitas vezes usa disso para guiar outros, para tirar proveito de alguma forma. Eu conheço situações, tirar proveito. Muitos envolvem dinheiro, mas isso é perigoso. Sabe que muitas pessoas, infelizmente, quando se fala em dinheiro na igreja, o mundo o que é que fala? Tem muito ladrão, pastor é ladrão. Por quê? Por uso inadequado do dom. Muitas pessoas que usam dom para ganhar algumas coisas, para interesses próprios, amados, isso é muito perigoso. Aleluia. Então são adivinhadores. Abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aleluia. Amado, Samuel era um profeta, não é verdade? Um grande profeta do Senhor. E quando Samuel chegou lá na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, o que aconteceu? Quando Jessé trouxe seu primeiro filho, né, um homem vistoso, grande, e ele disse o quê? É esse. E ele era um grande profeta de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque são pessoas. São falhas, não é verdade? Só o nosso Deus não falha, mas são pessoas. Os vasos, eles são pessoas. E pode falhar. Então você não tem que julgar a pessoa, você julga a profecia pela palavra. E a gente tem que reter o que é bom. E o que é bom é o que está na palavra. Amém? Aleluia. Então a palavra do Senhor nos orienta em relação a isso. E a quarta e última qualificação do ofício do profeta é que o profeta ele continua sendo um vidente. Aí você pode ver, vidente, né? A gente chega, toma um susto, né? Porque vidente parece negócio de terreiro de macumba, coisa assim, espiritismo. Não, mas vidente é aquele que vê na dimensão do espírito. É esse o significado da palavra vidente. E o profeta, ele é um vidente, porque ele vê na dimensão do espírito quando o dom de discernimento de espírito está em operação. Não é verdade? Aleluia. Então, Deus revela a ele e ele transmite a mensagem. Mas sabe que isso não torna melhor do que os outros na igreja? O fato de você ser um vaso e falar, e Deus purinho, como diz a história, né? Deus purinho falando, isso não torna mais importante no corpo, isso não torna melhor do que os outros no corpo, porque cada um exercendo a sua função vai ajudar no crescimento do corpo. Amém? Então nós precisamos de profetas na nossa igreja. Amém? Se ainda não existe, nós precisamos começar a orar. Senhor, manda um profeta. Nós precisamos de apóstolo na igreja. Nós precisamos de mestre. Nós precisamos de pastor. Temos, né, pastores. Nós precisamos de profeta na igreja, de evangelista na igreja. Esses dons precisam estar em operação para que o corpo seja edificado. Amém? Se você se identifica com esse ofício, se você já é usado por Deus de alguma forma e você se identifica, amado, busca mais o Senhor. Se consagra mais, porque o Senhor vai te resgatar e vai te levantar como profeta. Amém? Aleluia. Como eu falei, não precisa fazer propaganda, mas isso vai ser natural. Mas precisamos orar, porque nós precisamos que o corpo seja edificado. Aleluia. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, abre lá a Bíblia. Atos, aleluia. Todos somos importantes na obra. Atos 16, capítulo 16. Aleluia. E diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Aleluia. Por isso nós precisamos ter cuidado, porque o diabo, ele também opera na dimensão espiritual. E a gente precisa ter discernimento disso. É Deus. Se o espírito está aqui dentro, amado, vai testificar. O Espírito de Deus testifica. Amém? A gente tem que ter muito cuidado. Esse era o caso, era um espírito maligno. E o pastor Reagan, ele fala de espíritos familiares que atuam
E muitas vezes um profeta, quando ele não busca o Senhor de verdade, quando ele deixa o coração dele estar envolvido nisso, porque muitas vezes a glória quer chegar. As pessoas engrandecem o profeta, amado. Não é verdade? Infelizmente, muitos engrandecem o profeta. E se a pessoa não tem maturidade suficiente, maturidade para dizer assim, Senhor, a glória é do Senhor, eu sou o vaso, muitas vezes isso entra e toma conta dele e ele acha que é superior. Amém? E aí, espíritos familiares são espíritos malignos familiarizados com pessoas. Eles sabem coisas, eles sabem de detalhes, de segredos. A gente vê muito isso, mas no espiritismo, não é verdade? Pessoas na mesa lá, na mesa branca, né? E aí alguém, um espírito familiar vem e diz assim, diz um segredo entre marido e mulher, o marido morreu e a mulher diz, pronto, é ele. Mas o diabo também atua na dimensão espiritual, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. O irmão Rega contou um exemplo que na igreja, ele foi pregar numa igreja e um empresário conversou com ele, existia um rico empresário e um ministro, né, um profeta do Senhor ministrava na igreja e ele sempre se encontrava. Ele disse que praticamente todo dia ele no escritório dele conversava, tal, almoçavam juntos. E aí, certo dia ele chegou no escritório dele, o profeta, chegou no escritório do empresário e disse assim, olha, você tem um anel de diamantes de 7 quilates guardado em tal lugar, revestido com isso, naquele lugar da sua casa. E Deus me falou que você tinha que me dar esse anel. Ah, mas isso é tão comum. Ainda bem que a gente não vê isso na igreja. Mas, infelizmente, ainda existe muito desequilíbrio. E aí aquele homem disse, só pode ser Deus. Só eu e minha esposa sabemos onde está aquele anel. Foi um anel herdado pelo, né, ele herdou do pai. E sabe o que ele fez? Por imaturidade, ele deu o anel, né? E aí depois, não demorou muito não, 2 ou 3 semanas, esse ministro teve um problema na cidade, enfim, ele foi embora. E depois, 2 rapazes chegaram para ele e disseram que ele tinha se envolvido com eles, enfim. O negócio foi feio. Mas, por imaturidade, ele ouviu, era um espírito familiar, que sabia onde estava o anel. E aquele homem usou, né, esse espírito usou aquele homem e roubou aquele empresário. Então a gente tem que ter cuidado e discernir, pedir, Senhor, me dá discernimento da tua palavra. Eu preciso ouvir, saber, é o Senhor falando, o Espírito dentro fala, o testemunho interior, a paz. Eu fico tranquila, amados, quando você não tem paz, não segue em frente. E eu sempre ouço isso, e é importante a gente frisar. Se Deus não te deu uma direção, não sai do lugar. Não é verdade? Se Deus não te deu uma direção, não sai do lugar. Ouve o Senhor e seja guiado por Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. E olha só, o Espírito Santo, ele usa o profeta para glorificar Deus, para revelar coisas do alto, para Deus ser glorificado. É esse o intuito, porque as pessoas vão ver o mover de Deus, elas vão glorificar Deus, só pode ser Deus. Que coisa linda! É lindo quando o profeta ungido mesmo, um profeta genuíno, ele opera nos dons. É lindo, amados. É realmente a gente fica assim, de boca aberta mesmo. Só podia ser o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. É não o homem, mas é Deus ser glorificado. Amém? Aleluia. Então nós vimos que Deus concedeu à sua igreja os dons. E dentre eles o dom ministerial do profeta. Nós precisamos desse dom aqui na igreja. Amém? Nós precisamos para a edificação do corpo, para que todos cheguem ao pleno conhecimento e não sejam mais meninos, não sejam crianças, e que possamos ser guiados por esse Espírito que está em nós. Amém? Aleluia. Então, se você tem esse chamado ardendo, segue as instruções do Senhor. Começa devagar. Sabe às vezes, amados, vem uma informação, né, interior. Às vezes vem uma inclinação e você diz, não, é coisa da minha cabeça. Isso é um exercício.
Você vai ouvindo, você vai tendo a direção e você vai amadurecendo. Isso vai se tornando tão natural. Isso é um exercício, sabia? Então, se você tem esse chamado, isso arde no teu coração, seja um estudioso da palavra. Não perca tempo, estuda a palavra. Porque antes de tudo, você vai ser um pregador da palavra. Um mestre da palavra, quem sabe, ou pregador, ou um mestre. Você tem que ter conhecimento da palavra, amém? Aleluia. Outra coisa, ore muito em línguas. Ore muito em línguas, porque o orar em línguas edifica o quê? O nosso espírito. E quando o nosso espírito está edificado, a gente consegue estar mais sensível. Se um profeta ou alguém que profetiza, que tem um dom de profecia, ele não é sensível, ele vai falar coisa da cabeça dele. Mas não é isso que Deus deseja, amém? Aleluia. E para finalizar, eu queria dizer algo. Existe esse ministério que é tão lindo, eu particularmente, hoje com uma visão mais madura, né? Do profeta. Hoje eu realmente eu já cresci muito nessa área, graças a Deus. Eu e Eduardo, nós entendemos muito isso. Às vezes nós quebramos a cara em algumas situações, mas o Senhor é misericordioso, sabia? Amado, sabia que às vezes, como eu falei, o problema é o extremo. O equilíbrio é o importante. Uma vez nós estávamos em Belo Horizonte e a gente tinha um valor a mais na conta e Edu disse, eu quero investir em alguma coisa. E a gente não sabia em que investir. E aí foi na época da Bolsa de Valores. Todo mundo vai, investe em Bolsa de Valores e aquele boom, né, aquela coisa. Todo mundo, onde eu ia, parece aquela coisa que onde eu ia, todo mundo fala em Bolsa de Valores. E Edu também, onde ele ia, nos colegas de trabalho, tudo investindo, investindo. E ele disse, vamos investir na Bolsa de Valores. Eu disse, vamos, né? Se é um negócio rentável, um negócio bom. E aí ele foi atrás de um corretor, né? Que chama assim, depende da internet e tal. E tinha que fazer um cadastro e tal. Ele estava fazendo o cadastro, era tarde. Eu estava no trabalho e ele estava lá no computador fazendo o cadastro e tal. E de repente o telefone toca. Era aquela amiga nossa, né? Que eu falei, a profeta do Senhor. E ela disse, Eduardo, eu liguei nem para Rião, porque é para você que Deus mandou falar. Deus disse a você, pare agora o que você está fazendo. E ele disse, não sei o que, é que você está fazendo, Eduardo, mas eu estava fazendo um negócio e Deus disse, é para você ligar agora. Ela disse, não, Deus, de noite eu ligo, né? À noite, mais calma. Não, você liga agora e diga a ele, pare o que você está fazendo, porque é Deus que vai fazer. E aí ele, naquela hora, amados, ele recebeu como do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Naquela época a gente não tinha muito conhecimento, muito entendimento, então a gente precisava mesmo que o Senhor falasse. A gente não estava tão sensível para entender se era de Deus ou não investir. E aí nós fomos proibidos por Deus de investir. E amados, nós não investimos e muitas pessoas perderam muito. Porque no ano seguinte, ou um pouco depois, a Bolsa de Valores ela despencou. E amados, isso é cuidado do Senhor, sabia? Então o profeta, ele existe na igreja para cuidar também da igreja. Para dar exortação, para dizer, para dar direções, para que a igreja não sofra danos, para que as pessoas não sofram danos. Amém? Aleluia. Infelizmente, muitos usam desse ofício para envergonhar pessoas, né? Para dizer isso, aquilo, outro, você fez aquilo, vem aqui. E não é esse o intuito da profecia. É exortação, é para crescimento, é para correção. Amém? Aleluia. E eu queria terminar dizendo o seguinte: o profeta, ou o ofício do profeta, ou alguém que profetiza, o dom espiritual de profetizar, quando Deus usa, quando o dom está em operação e ele é usado pelo Senhor, você sabe que é sua responsabilidade agir. Não é verdade? Às vezes o profeta lhe dá uma palavra, mas quem é que decide o que faz? Quem toma as decisões? Quem faz as escolhas? Somos nós, não é verdade? Já aconteceu, eu já vi uma pessoa receber a palavra do Senhor através de um profeta e ele disse literalmente, olha, você estude, que você vai fazer tal concurso e você vai passar. A pessoa foi usada, Deus usou a pessoa, mas o outro fez o quê?
Foi estudar? Não. Aí depois diz assim, mas não é profeta de Deus esse não. Não é verdade? Não é profeta de Deus, amados. A responsabilidade do profeta é ouvir de Deus e falar. Cabe a nós receber e agir segundo a direção. Amém? Aleluia. Que Deus continue nos abençoando. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre isso. Nós precisamos de profetas na nossa geração. Nós precisamos de profetas que exortem a igreja, que nos auxiliem, que nos orientem. Mas, acima de tudo, nós temos o Espírito e a palavra. Amém? E ela é a primazia em nossas vidas. Amém? Aleluia. Obrigada. Deus continue abençoando.